Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus. Nós estamos dando continuidade ao período do anticristo, período tribulacionista. Nós estamos na série A Volta de Jesus. Quero dizer para você que você é muito bem-vindo. No estudo anterior, nós falamos do anticristo expressado como a besta que sobe do mar. E agora eu quero falar para você um pouquinho do período, do tempo que vai durar o período tribulacionista e falar para você também da sua divisão do tempo, que vai ser metade de um tempo. O período do governo do anticristo vai ser 7 anos. Após o arrebatamento da igreja, o anticristo governa 7 anos. Nesses 7 anos, o anticristo fará um acordo com a nação de Israel. Eles vão aceitar o acordo, porque eles aguardam o Messias. O Messias que venha sobre a política, a influência política, a influência na religião, que tenha um alto grau de influência. Então, vai ser do agrado deles a princípio. E eles farão o acordo, fecharão um acordo com o anticristo. Dado a metade desse tempo, 3 anos e meio, o acordo será quebrado. Eu quero convidar a sua atenção para Daniel capítulo 9, versículo 27. Por favor, se você tem um exemplar sagrado, abra a sua Bíblia, por favor, onde Daniel mostra que Israel fará um acordo com o anticristo. Por 7 anos será esse acordo. Mas como falei, na metade do tempo, esse acordo será quebrado. Daniel, capítulo de número 9, versículo de número 27. E ele firmará um concerto com muitos por 1 semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, e sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolado. Aqui está mostrando o acordo em que Israel fará com o anticristo. É claro que eu não vou trazer esse versículo aqui bem mais aprofundado para você. Eu quero falar para você aqui o básico. Israel fecha o acordo com o anticristo, um acordo. Quando fechar os 3 anos e meio, o anticristo, nesse período ele vai estar bonzinho com a nação de Israel, com o povo. Quando fechar esse período de 3 anos e meio, fechou metade, a metade dos 7 anos, ele vai pedir adoração à imagem dele. Israel não adora a imagem, o judeu não adora a imagem. E aí é onde eles vão acordar que Jesus já veio, olha, que o Messias já veio, padeceu pela humanidade. E quem está na terra é o anticristo e não o Messias. Quando eles acordar para esta realidade, o que vai acontecer? Aí a hora que o anticristo vai bater o martelo e maltratar o povo. Na metade dos 7 anos, a aliança será quebrada, já falei. A aliança será quebrada. Aí ele bate o martelo. Será um período terrível. O pastor Antônio Gilberto, o saudoso pastor Antônio Gilberto, ele dividiu o livro de Apocalipse em 2 partes. Do capítulo 1 até o capítulo de número 9, a parte leve. Do capítulo 9 até o capítulo de número 22, a parte pesada. O período pesado. É o período mais difícil. É onde as pessoas vão passar por uma situação tão terrível, mas tão terrível, um desespero, porque vai existir pessoas neste período que elas vão
negar Cristo mesmo conhecendo a verdade. Perceba que eu falei no estudo anterior que muitas pessoas que andaram para a igreja, que frequentaram a igreja, que ouviram a mensagem do Evangelho vão ficar e elas vão acordar e vão tentar fazer de tudo para ser salvas no período tribulacionista. Porque no período tribulacionista há salvação, sim, vai ter salvação. E elas vão fazer de tudo. Mas será um momento de muita tribulação, um momento de muita aflição. Em Mateus capítulo 24, versículo 21, eu quero convidar você para ler comigo rapidinho, por favor, em nome de Jesus. Abra a sua Bíblia, Mateus capítulo 24, versículo 21. Se você puder aí riscar a sua Bíblia, risque em nome de Jesus. Mateus capítulo 24, versículo 21. Mateus capítulo 24, versículo 21. A palavra de Deus diz assim: porque haverá então grande aflição como nunca houve, desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco a haverá. Será um momento difícil, onde será arrancado os olhos das pessoas, ela viva, vai ser arrancado os olhos. A Bíblia diz que nesse período ninguém vai poder negociar. Apocalipse capítulo 13, versículo 17. Ninguém vai poder comprar nem vender se não tiver o sinal da besta. Você já pensou? Não vai poder fazer nada se não tiver o sinal da besta. É um período terrível. Como eu falei para você, haverá sim salvação no período tribulacionista, na grande tribulação. Eu convido a sua atenção para você ver como é verdade, Apocalipse capítulo 20, versículo de número 20, ou versículo de número 4. Desculpa-me, por favor. Apocalipse capítulo 20, versículo de número 4. Se você tiver o exemplar sagrado aí, por favor, abra a sua Bíblia para você ter esta certeza. Versículo 4 diz assim, e vi tronos e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar, e vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, veja, nem a sua imagem, e não receberam o sinal na testa, nem na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. É o estudo posterior que nós vamos ter logo após o julgamento das nações. Nós vamos falar do milênio. Então eles reinaram com Cristo. Esses são os que vêm da grande tribulação, é os que venceram. É os judeus que foram salvos na grande tribulação. É os que não aceitaram o sinal da besta. Esses, eles serão salvos. Veja que tem salvação no período tribulacionista, tem. Mas é melhor ser salvo agora. É melhor servir a Deus agora. Porque você não sabe qual momento Deus vai te chamar. Eu já estou encerrando esse estudo de hoje. Mas eu quero deixar aqui um alerta para você. Ninguém brinca com a salvação. Porque depois que os olhos fechar, se abrir no inferno, saiba que não vai ressuscitar no arrebatamento da igreja. Mas sim, do que nós vamos ver lá na frente, no juízo final. Então, em nome de Jesus, aproveite para ser salvo agora. Renuncie o pecado. Não vale a pena ficar aqui se no momento em que Jesus voltar, no arrebatamento, a gente estiver vivo e ficar, não vale a pena. Não. Não brinque com a salvação. Aproveite enquanto você tem vida, enquanto você está de pé. Que Deus em Cristo te abençoe. Saiba que a salvação, ela é o nosso tesouro. Há quem diga o maior tesouro, eu digo nosso, porque a salvação é um tesouro incomparável.
Deus te abençoe. Te aguardo no próximo estudo, onde nós vamos estar falando do julgamento das nações, se Deus quiser.